Boa noite, gente. Meu nome é Érica Sarmê. Eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Eu defendi minha dissertação que chama Simporo no Hipospor no Corpo, Excesso e Ambivalência na América Latina. Eu fiquei muito feliz, obrigada pelo convite da mostra para estar aqui. A Mariana, a Isabel, muito obrigada. Eu vou fazer, na verdade, né, uns comentários e impressões sobre os filmes e a relação do cinema com o corpo, mas depois também espero ouvir os comentários de vocês e a gente possa fazer uma troca aqui mesmo, assim. Eu não vou falar nos filmes na ordem que eles foram exibidos, é mais uma progressão, assim, das coisas que eu estava pensando mesmo. Então eu vou começar falando do Prisons. Eu escrevi um textinho e eu vou ler, mas também qualquer coisa vocês podem falar, a Erika tá lendo muito rápido, enfim. Eu vou começar falando de Prisons, da Clarice Hahn. Em Prisons, em um primeiro momento, não é a mulher que fala. Ouvimos o homem explicar em francês para a documentarista o que aconteceu com as mulheres que vemos na tela. No entanto, o plano fixo parando seus rostos traz um impacto muito mais forte que o discurso. As sequelas, o impacto no corpo estão ali. O narrador contextualiza, mas são os rostos dessas mulheres que contam sua história. O corpo feminino representa ali uma ferramenta de resistência política e social, sobretudo contra a violência de Estado. Nos últimos 20 anos, vemos uma intensificação da militarização das polícias do mundo inteiro. A repressão policial é, sobretudo, uma repressão aos corpos, mas não quaisquer corpos. São corpos específicos, historicamente marginalizados, vistos como não corpos e não vidas. Corpos que são explodidos, mutilados, torturados, ocultados, violados, desovados e extintos. As imagens de arquivo impressionam, sobretudo por serem filmadas pelo próprio exército. Como diz Butler, vidas são, por definição, precárias. Podem ser eliminadas de maneira proposital ou acidental. Sua persistência não está, de modo algum, garantida. A condição precária também caracteriza a condição politicamente induzida de maximização da precariedade para populações expostas à violência arbitrária do Estado, que com frequência não têm outra opção senão recorrer ao próprio Estado contra o qual precisam de proteção. Butler identifica ainda que, a partir de distintos enquadramentos, algumas vidas são vistas como válidas a se preservar e outras não. Algumas vidas valem o luto e outras não. Desafiando a mídia dominante é que determinamos tipos de vida que podem se tornar visíveis. É isso que Clarice Hahn busca fazer ao denunciar a precariedade da vida dessas mulheres que lutaram bravamente contra o Estado policial turco. Através da greve de fome, elas usaram o próprio corpo como arma, já que não possuíam ferramentas que pudessem revidar as balas. É o corpo feminino respondendo ao poder masculino, que no caso é representado pelo aparato de repressão do Estado. Em resposta das mulheres, o corpo feminino também responde ao poder masculino, mas dessa vez através do discurso. A cineasta Agnès Varda responde à pergunta "O que é ser uma mulher?", feita por um canal de televisão francês. Trata-se de um filme encomendado, mas nem por isso menos instigante. Não à toa, é um dos seus curtas mais conhecidos. No filme, as mulheres dão suas respostas a essa grande pergunta, e o fato é que elas são quase sempre atravessadas pela questão do corpo. Uma das personagens afirma para a câmera: ser mulher é também ter cabeça de mulher. A essa frase seguem-se imagens de diferentes rostos femininos, como num esforço para buscar a pluralidade existente dentro dessa categoria ampla e diversa de ser mulher, ainda que preso às suas próprias limitações conceituais. Que corpos diversos são esses em cena? Que vozes plurais são essas que ecoam? São o corpo e a voz da intelectual francesa, branca e heterossexual, insurgindo-se contra as opressões que a circundam. Não à toa, posto que é atravessado pela intelectualidade, a resposta das mulheres é mais um filme sobre o discurso acerca do corpo do que um filme do corpo. Há uma certa asepsia na mise-en-scène, a parede branca, o estúdio, as mulheres que direcionam as falas à câmera. Essa asepsia, ainda que nos pareça distanciada da viscosidade do corpo, de sua textura e elemento tátil, exerce naquele momento a função política de fazer ouvir quem, até então, era reduzida a seu próprio corpo, a sua condição de objeto para o prazer visual masculino. É nesse sentido que o discurso emerge como uma ferramenta política muito importante do qual Varda faz uso. Ela debocha do discurso masculino dominante que unifica todas as mulheres e põe sobre elas o peso do mundo.
Eu sou única, ok, mas eu represento todas as mulheres. Ironicamente, Vardar acaba reproduzindo a mesma lógica que busca combater, uma vez que universaliza a experiência de ser mulher por meio de sua própria. No entanto, o filme carrega em si uma força disruptiva importante para o feminismo da época, questionando através da imagem em movimento mitos que atravessam o corpo dito feminino. O desejo pela maternidade, o desejo na maternidade, a velhice, o sexo, explicitando também a noção binária que nos organiza cognitivamente e divide as mulheres entre boas e más, santas e putas, belas e feias, recatadas e atiradas, do lar e da rua. A exploração comercial do corpo feminino é o que direciona o final do filme, carregada de uma forte intencionalidade crítica. Há um diálogo com o interlocutor fora de quadro que não poderia ser outro que não o patriarcado. Ele diz: vá em frente, continue reclamando, em breve nós não teremos mais desejos e vocês se arrependerão. Qualquer semelhança com comentários de internet não é mera coincidência. Ela responde: eu tenho amor suficiente para mim mesma, não preciso ser um objeto. Para seguida afirmar que o que está tomando as rédeas de sua evolução, e caso os homens ainda queiram o amor das mulheres, eles precisarão mudar seus hábitos e gostos. Esse final me parece um complicado. No meio do filme surge uma questão muito interessante que passa rapidamente, que é: como ser mulher fora da opinião masculina? Essa me parece, enfim, a grande pergunta e o grande desafio do qual Vardar inevitavelmente falha. Ao encerrar com a voz masculina que diz que só a partir da reinvenção das mulheres é que o amor poderá ser reinventado, e as mulheres, ao responderem em uníssono, d'accord, a cineasta trai o discurso de seu próprio filme, talvez pelo fato de ela mesma estar presa na armadilha heterossexual que dificulta e até mesmo torna impossível a tarefa de ser mulher fora da relação com o masculino. Uma cineasta que constrói toda a sua carreira em cima da resposta para essa pergunta é Barbara Hammer. Seus filmes são justamente sobre ser, viver e sentir fora da opinião masculina. Não à toa, trata-se de uma cineasta com extensa filmografia que é praticamente desconhecida no Brasil, quando não ignorada por teóricos do cinema focados em imagens questionadoras da heterossexualidade, que são, invariavelmente, sempre imagens de corpos ditos masculinos. Eu fico muito feliz e honrada de poder estar aqui comentando esses filmes. Fica mais descontraído agora. Quando eu descobri a Barbara Hammer uns anos atrás, eu fiquei obcecada. Eu assisti tudo que estava disponível online, o que era muito pouco, e salvei algumas imagens que me impactaram. Vez ou outra eu retornava essas imagens no meu computador, buscando encontrar, enfim, os filmes de onde elas se originaram. Mas essa busca foi quase sempre mal sucedida. Muito difícil baixar coisa hoje em dia, né? Com o convite da Mostra Corpo Cinema, eu pude, enfim, assistir alguns de seus filmes que até então circundavam minha memória apenas como imagens fixas. E o que se segue são algumas das minhas impressões. Antes de falar sobre os filmes da Barbara Hammer, no entanto, eu acho que convém a gente se debruçar sobre o contexto no qual eles foram produzidos, e como que eles foram possíveis serem produzidos, né? A Barbara Hammer é reconhecida por ter criado um extenso corpo de filmes experimentais sobre a vida e a sexualidade lésbica. No final dos anos 60, estudando cinema na Universidade Estadual de São Francisco, ela se assumiu como lésbica, o que contribuiu para a radicalização da sua abordagem perante a direção. Impulsionada pela segunda onda do feminismo nos anos 70, ela foi uma das pioneiras do cinema queer. E foi a primeira cineasta lésbica que se tem notícia a fazer filmes sobre a vida lésbica. Isso no começo dos anos 70 só. Ela dirigiu mais de 80 filmes e segue em atividade hoje em dia. Seus filmes apostam no poder subversivo do desejo e na função revolucionária do erótico pornográfico. O prazer não somente como explosão corporal, mas como crítica moral e política da sociedade. Isso foi possível porque houve, no final da década de 70 nos Estados Unidos, uma virada na produção e circulação de imagens sexualmente explícitas, que promoveu intensas mudanças nas relações entre a cultura, o cinema de arte e a espectacularidade do filme pornográfico. Essa virada foi precedida por um momento de efervescência de uma cultura underground homossexual, que era sobretudo masculina, e de uma cultura feminista no interior das artes, nas quais grupos de artistas e cineastas utilizariam os mesmos aparatos que contribuíram para a patologização da homossexualidade e do prazer feminino como mecanismos políticos de resistência. Romper a divisão entre a arte erudita e a arte popular era uma preocupação de todas as formas de cultura experimental nos anos 60 e 70, que incluía não só o cinema, mas também performances, happenings, artes plásticas, teatro e dança. Uma das formas de incorporar a linguagem da cultura comercial no cinema experimental de vanguarda
foi através do uso de códigos da pornografia comercial, como a visualização explícita dos órgãos genitais e atividades sexuais. Como afirma Linda Williams no livro Porn Studies, onde a pornografia é estereotipada, comercial e repetitiva, a vanguarda é anticomercial, inovadora e muitas vezes profundamente pessoal. No entanto, ambas, pornografia e vanguarda, têm historicamente sido o único lugar na cultura da imagem onde o interesse franco no sexo, especificamente nos atos sexuais, não são um tabu. A primeira metade da década de 70 foi então um momento histórico específico no qual filmes de conteúdo sexual explícito estavam conseguindo ser exibidos em público pela primeira vez em décadas, permitindo a experimentação de diversos artistas. Ainda assim, alguns desses filmes foram apreendidos pela polícia e cineastas chegaram a ser presos por exibirem conteúdo sexualmente explícito. A exemplo da prisão do Jonas Meck em 64 por exibir Flaming Creatures, de Jack Smith, e o Chant d'Amour, do Jean Genet. Filmes que versavam sobre a sexualidade e os modos de vida, sobretudo homossexuais. Outros filmes experimentais da época, eles sofreram ataques ocasionais de grupos conservadores e autoridades, mas conseguiram ficar de fora das cortes judiciais. Apesar do conteúdo sexual muito mais explícito, esses filmes foram considerados menos ofensivos aos olhos da lei por seguirem o padrão de representação heteronormativa dos corpos e desejos. Apesar do sexo não ser muito presente no cinema experimental daquele período, a questão da sexualidade foi um tanto quanto negligenciada no discurso crítico, ou então legitimada pelo discurso da arte, como se pornografia e vanguarda só pudessem existir de lados opostos. No entanto, filmes como Blowjob, do Andy Warhol, Flaming Creatures e Scorpio Rising, do Kenneth Anger, quebraram a divisão entre alta e baixa cultura que fazia com que parecesse impossível juntar arte e excitação sexual. De certo modo, eles pavimentaram o terreno para que cineastas como Barbara Hammer pudessem emergir, trazendo à tona questões que precisamente foram deixadas de lado por eles. Paralelamente a nessa época também houve um afrouxamento das leis de proibição e censura que levaram ao boom cinematográfico da pornografia nos anos 70. Com esse boom, né, que não teve nunca simplesmente a intenção de celebrar uma permissividade liberada pela revolução sexual, estando muito mais ligado, como a própria revolução era ligada, a uma busca por um maior conhecimento da sexualidade, os filmes desse período, os filmes pornográficos hardcore desse período, abriram as portas para o ingresso de filmes pornográficos no circuito de exibição comercial de qualquer parte do mundo. Inauguraram uma iconografia, um regime visual da pornografia que viria a se tornar a própria estética pornográfica nas décadas seguintes. Paralelamente à sedimentação da pornografia como forma de representação padrão do corpo sexual, a performance sedimenta nos anos 70 como a arte do corpo em si, acompanhada da emergência de um campo de estudos próprio, Performance Studies. Traçar esse contexto é importante quando a gente se debruça sobre a obra da Barbara Hammer. Ela é profundamente influenciada por todas essas esferas: a performance, o uso do sexo pelo cinema experimental, a pornografia, o feminismo da segunda onda e a sua saída do armário. É a própria vida e suas experiências que mais irão influenciar o trabalho de Hammer. Em Menses, filme de 74, ela debocha e brinca com o tabu da menstruação. A menstruação e o sangue do parto são dois dos interditos sociais e culturais associados à sexualidade que ainda são tratados como tabu, sobretudo pela cultura audiovisual. Não vemos a menstruação no cinema, quanto mais na televisão. O sangue menstrual na televisão é azul e asséptico, um problema a ser resolvido com o uso de pequenas fraldas ou de tampões que impedem o fluxo menstrual de correr. Em O Erotismo, Georges Bataille comenta que o sangue do parto e o sangue menstrual são interditos, pois, sendo o sangue um signo de violência, esses líquidos seriam então entendidos como manifestações de violência interna. O líquido menstrual, por ser ligado à atividade sexual, é visto como uma impureza. Para o autor, o horror ao sangue menstrual e a outras excreções corporais aproxima-se ao horror em relação aos cadáveres e aos aspectos da sexualidade considerados obscenos, que são qualificados como objetos por meio de atos citacionais que reproduzimos na vida prática, ensinando ao outro, através de gestos ou até mesmo da violência, o que é o nojo. O autor só se furta de comentar que quando falamos desse corpo que menstrua, estamos falando de corpos socialmente reconhecidos como femininos. Não necessariamente femininos, né? Em Menses, Hammer requalifica esse discurso que associa a menstruação ao objeto. O filme versa sobre a organicidade do corpo e como as mulheres são aprisionadas pelo discurso que vê na menstruação um lugar de abjeção, sobretudo porque, para além da relação direta com o sangue, a violência e a viscosidade, estamos falando de uma imagem, o líquido menstrual em si, que marca justamente o corpo que não está apto para gerar filhos, sendo, portanto, desprezado.
O filme inicia-se com ovos caindo de dentro das mulheres. Assim como a galinha é vista somente como uma botadora de ovos, a mulher é vista somente como uma geradora de filhos. No momento em que está menstruando, o corpo feminino torna-se inútil e desprovido de desejo. Não à toa, o sexo com o corpo que menstrua é considerado objeto até mesmo dentro da pornografia, relegado à categoria de práticas sexuais bizarras. Menzies traz, de maneira mais bem-humorada, uma citação e um deboche a esse discurso. No filme, a mulher abraça e se envolve um pano com seu próprio sangue, que é desfilado com orgulho. A requalificação não é apenas do sangue menstrual, mas da relação da mulher com esse sangue. O diálogo com a performance dá ao longo de todo o filme, no ovo que cai, no papel higiênico com tinta vermelha que oculta o corpo por inteiro. Menzies é atravessado pelo ritual e pela ligação com a natureza e o orgânico. Reza-se, come-se, bebe-se enquanto o sangue escorre. A ligação do corpo com a natureza e sua ritualística foram preceitos importantes para o feminismo da época, e que sem dúvida exercem grande influência no filme em questão. O ciclo lunar, a repetição ritualística, a fusão das imagens dos corpos com a natureza e o final celebratório, com mulheres abraçadas e jogadas umas sobre as outras, divertindo-se. Não fosse a presença de corpos marcados pela masculinidade feminina, poderia ser um filme dirigido por qualquer outra mulher. No entanto, até mesmo em Menzies, a existência lésbica já se faz presente, ainda que de modo menos evidente. Em Women I Love, filme feito 2 anos depois, já no título há a referência da experiência própria como motor de seus filmes, e a explicitação de sua lesbianidade. Mulheres que eu amo. Ela traz isso para a cena fílmica quando se filma diante do espelho, nua, enquanto sua amante realiza uma atividade cotidiana na cozinha, quebrando completamente com a representação mais usual do corpo feminino, que ocupa esse espaço da casa reservado à domesticidade. O filme é atravessado por imagens de vegetais, legumes, frutas que desabrocham ou abrem-se em camadas. O som intenso da natureza permanece do começo ao fim, e nele reside grande parte do impacto da experiência afetiva. Laura Mulvey, em seu ensaio seminal sobre o prazer visual, já dizia que o cinema, muito mais do que realçar a qualidade que a mulher tem de ser olhada, ele constrói o modo como ela deve ser olhada dentro do próprio espetáculo. Não à toa, a Laura Mulvey faz um apelo à produção de uma prática cinematográfica feminista de vanguarda em ruptura com o passado, que privilegie novas formas de linguagem visual. A Barbara Hammer parece atender esse pedido, construindo narrativas poéticas que quebram com o regime da espectatorialidade masculina do cinema. Seus filmes inauguram uma estética lésbica cinematográfica que preza pela celebração da intimidade, do desejo, do amor e da vida, em um momento em que todas as narrativas que se conheciam versavam sobre a dor, o aprisionamento e a morte do corpo lésbico. Tá dando uma interferência aqui. O corpo lésbico é um corpo invisível. Invisível para a sociedade e invisível para o cinema. Em Women I Love, através do visionamento de diferentes relações lésbicas, incluindo as suas próprias, Hammer escreve e registra o cotidiano. Alô? Hammer escreve e registra o cotidiano, a alegria e o senso de comunidade que atravessa esses corpos. O uso de elementos sonoros da natureza, como chuva, pássaros, cigarras e outros animais, fazem um apelo sensorial ao corpo do espectador, um convite à conexão com aqueles corpos sinérgicos e o universo fílmico em que podem, enfim, ser livres para amar, circular e viver. Como aponta Adrienne Rich no seu famoso texto sobre a heterossexualidade compulsória, a existência lésbica tem sido vivida sem acesso a qualquer conhecimento de tradição, continuidade e esteio social. A destruição de registros, memórias e cartas documentando as realidades da existência lésbica deve ser tomada seriamente como meio de manter a heterossexualidade compulsória para as mulheres. Afinal, o que tem sido colocado à parte de nosso conhecimento é a alegria, a sensualidade, a coragem e a comunidade. Barbara Hammer, para mim, é uma cineasta visionária não só por a usar na experimentação da linguagem fílmica, mas por fazer de toda a sua obra um registro e uma homenagem à memória lésbica, como se pudesse, através dos seus filmes, recuperar todas as cartas de amor entre mulheres que já foram queimadas e esquecidas. Women I Love e muitos de seus outros filmes trabalham na esfera do sensível e do afeto que se funde, tal como suas imagens, aos momentos de sexo, intimidade e aconchego. Há os que possam vir a dizer que a exposição do corpo lésbico nu, sozinho ou acompanhado, seria desnecessário. No entanto, precisamos parar e refletir a função política da hipervisibilidade de corpos que em outros contextos são invisíveis. Eu gosto muito de uma citação da Sylvia Molloy que diz: existir não é só mostrar, é mostrar de tal maneira que aquilo que se mostra se torne mais visível, seja reconhecido. A
A exageração é a estratégia de provocação para não passar despercebido, obrigar o olhar do outro, para forçar a leitura, para obrigar um discurso. Ela obriga, né, esse discurso, esse reconhecimento da existência e do desejo lésbico. O erótico é um elemento que está presente tanto em Women I Love como em Força Dupla, que foi o último filme dela a passar aqui. Usa a palavra erótico não por acreditar numa separação hierarquizada entre erotismo e pornografia, mas por desejar fazer uma ligação com a etimologia de Eros, a personificação do amor nascido do caos. O erótico nos filmes de Hammer aparece como um elemento que compõe a força vital e a energia criativa das mulheres lésbicas, sem qual não é possível criar, se reconhecer e estar no mundo. No início de Força Dupla, a narração em voice-over diz: eu me conecto com você de um jeito que não é intelectual, mas emocional. Body-wise. É um conhecimento do corpo, uma conexão de corpos. É essa intimidade relacional que é atravessada pelo prazer de estar em contato com outro corpo que lembra o seu próprio. A conversa que ouvimos entre as duas amantes tenta descrever sensações que são, a um só tempo, físicas e emocionais, mas há um certo riso nisso, posto que ela diz: não há palavras, porque me atravessa por inteiro. É um amor que se sente com o sangue, que se sente nos ossos. Diferentemente de A Resposta das Mulheres, Força Dupla não é um filme sobre discurso acerca do corpo, mas sim um filme do corpo, um filme-corpo, o qual desejaríamos tocar, fosse isso possível. Suas imagens não necessariamente estão relacionadas por uma linha cognoscível, mas sim por uma montagem que é afetiva, temporal e simbólica de um modo específico de estar no mundo. A leveza do corpo que amamos dependurado no balanço, essa sensação de flutuação presentificada na imagem que busca fazer o espectador lembrar no seu corpo como o amor faz sentir. Esse jogo, essa alegria do brincar consigo mesmo e com o corpo do outro, com as árvores, com a dança, funciona como um alento e um momento de suspensão para quem é, a todo momento, lembrada da vulnerabilidade e precariedade de seu corpo e vida. Força Dupla é um ensaio poético sobre companheirismo e relacionamento, acompanhando vários estágios de uma relação que, como corpo, tem fim. Estamos acostumados a conhecer e reconhecer o mundo através da visão. Os filmes de Barbara Hammer, em especial Força Dupla, são filmes que relacionam o dispositivo da visualidade com a apreensão do mundo através da sensação, que vem sobretudo por meio do toque. O toque de mãos, de corpos, de clitóris, o toque em si mesmo. O filme é uma extensão da pele da cineasta e é através dele que ela nos toca também. Como já disse Audre Lorde em seu texto sobre o poder do erótico, reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer mudanças genuínas em nossos mundos, mais que meramente estabelecer uma mudança de personagens no mesmo drama tedioso. Mais do que a representação, a importância de filmes feitos por cineastas lésbicas sobre vivências lésbicas é justamente o aumento de possibilidades de ação dos nossos corpos no mundo. Eu queria só encerrar com uma citação da Judith Butler, que diz que o corpo não é uma materialidade idêntica a si própria ou meramente fática. É uma materialidade que carrega significado, se nada mais, e a maneira como carrega é fundamentalmente dramática. Por dramático, quero dizer que o corpo não é apenas matéria, mas uma contínua e incessante materialização de possibilidades. É isso, gente. Falem o que vocês acharam dos filmes. Posso fazer uma? Eu fiquei pensando muito no filme Women I Love, né? Como que a camada sonora vai intensificando uma proposta que eu acho que está no filme, que é uma, uma abordagem do corpo e das formas do mundo como algo natural, como da ordem da natureza, né? Uhum. E, de fato, a camada sonora ela vai intensificar isso, porque ela vai colocar som de pássaro, de, sei lá, Porco, né? porco, passarinho, enfim, um monte de coisa. E
E de alguma maneira, diferente do pornográfico, quando as imagens sexuais aparecem e esse som ele tá em vigor, né, ele está acontecendo, é como se acontecesse ali um outro tipo de imagem sexual, né? Como se a imagem explícita sexual junto com um som que é extremamente natural gerasse uma terceira via para essa sensação. Pelo menos foi isso que eu senti, né? Ou seja, é difícil pensar nessas imagens como pornográficas, né? E eu acho que por isso, puramente pornográficas, eu acho que a camada sonora justamente contribui para uma terceira via para essas imagens também. E no sentido de que coloca o corpo como parte da natureza, ou parte de uma performance natural, né? Da natureza mesmo. Enfim, estou abrindo aí Pra uma pensar. coisa que eu pensei durante mais um comentário, né? Do que uma... Posso falar ou vocês querem que ele fale primeiro? Não, eu, na verdade, sempre penso esses filmes em relação à pornografia porque é o que eu estudo, assim. E eu tenho uma certa... Não gosto muito desse discurso que... Não que seja o seu, mas que... principalmente dentro do cinema e do cinema experimental, ver esses filmes como tratando do corpo de um outro jeito, um jeito mais artístico do que a pornografia, como de uma certa maneira ainda mantendo a separação entre alta cultura e baixa cultura. Eu acho que só é possível que ela faça filmes como os filmes que ela faz, porque ela tem um domínio dessa linguagem pornográfica, ela faz referência a ela. E no caso, se discutia muito nessa época, sobretudo no começo dos anos 70 até os anos 80, sobre justamente a representação da mulher na pornografia, a mulher no mercado pornográfico. Era um debate muito intenso do feminismo da época, né? Que chama inclusive Porn Wars, né? As guerras do pornô. E eu acho que ela estava super ciente disso, assim, e enquanto havia um discurso feminista muito preponderante de apagamento da pornografia, como se como se as mulheres só conseguissem se validar enquanto sujeitos a partir do momento que elas saíssem dessa relação com o corpo, dessa relação com o que seria a objetificação. Era um discurso muito forte da época, né? E o que a Barbara Hammer faz é justamente criar os seus próprios discursos a partir da filmagem do sexo e da intimidade, que é completamente diferente da pornografia tradicional, isso é claro, não estou nunca dizendo que é a mesma coisa. Completamente diferente, sobretudo porque é ela se colocando ali em cena, né? E em relação ao som, o que você falou é interessante, porque, na verdade, essa relação com a natureza e essa intensificação do som da natureza, né, à medida que o filme avança, eu acho que foi o que eu falei, torna muito mais afetivo, intensifica muito a sua própria relação com o filme do que, por exemplo, o uso do som na pornografia tradicional, que muitas vezes é um som que supostamente é natural, o som do sexo, só que é completamente realista, né? É a ideia de você hiperdimensionar o som. Então as mulheres gritam porque elas estão tendo prazer, e os homens fazem os barulhos, e tem, sabe? E nesse caso não tem o som do sexo, mas o som da natureza faz, acho que, essa ligação com o corpo e com a intimidade, com o orgânico, de uma maneira muito mais complexa, assim. E também acho que, não sei, acho que também nessa época também era muito comum no pensamento feminista a ideia de você resgatar essa relação do corpo feminino com a natureza, né? Então, sobretudo a partir do século XIX, você faz uma separação, né? Isso é mais antigo, mas acho que se intensifica nessa época, da separação entre homem e mulher, o homem racional e a mulher o emocional, né? O homem é a civilização e a mulher a natureza. E isso é tido, né? É,
era tido como algo ruim. Acho que se apropriar desse discurso que é aprisionador e, na verdade, ver uma potência crítica e uma potência afetiva forte nessa relação com a natureza é muito interessante, né? Então, e sendo, enfim, acho que é isso que ela vai pensando muito. Oi. Na realidade, eu acho que você já até desenvolveu um pouco agora na resposta o que eu ia te perguntar. O que me chamou muito a atenção nos dois filmes da Bárbara era com relação à relação que ela estabelece com o lésbico, com o corpo lésbico e a natureza. Essa Uhum. tentativa de incorporação ah, de uma estética natural àqueles tipos de práticas e relações, né? E não sei, o que me inquietou um pouco é que parece uma tentativa de naturalizar para além de mostrar a artificialidade. A artificialidade que permearia tudo. Se enquanto em narrativas homossexuais gays a gente tem sempre uma aproximação de uma estética com artificial, me pareceu que o dela, a estética para dar um determinado tipo de legitimidade, era aproximar com a natureza, com o natural. E inclusive isso vinha para além das imagens, mas também no discurso falado. Em vários momentos ela diz assim: minha prática é tão natural quanto, ou coisas do gênero. Enfim. Na verdade era mais uma inquietação que me veio. Eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre essa relação natureza, lésbica e o posicionamento dela. Então, eu acho que nesses filmes essa relação tá bem explícita mesmo. E acho que essa ideia de você pegar corpos que são tidos como não naturais e práticas tidas como não naturais, porque ela também, o corpo lésbico que ela encena, quase sempre é um corpo que é atravessado por marcas de masculinidade, né? Então, é um corpo que é notadamente lésbico, né? E também não se furta de se colocar no mundo dessa maneira. Então, é tido na época e até hoje, né? A gente tá aí como não natural, como algo que não é da ordem do comum e do biológico, né? E acho que, que ela coloca justamente isso, mas acho que tem essas outras questões também que eu falei, essa relação com o feminismo, de pensar, de trazer esse resgate, essa valorização da relação com a natureza, né? Uma coisa um pouco bruxaria também, assim, né? No Menses tem essa vibe bruxa, assim, que eu acho bem legal também. E debochada, né? Eu gosto disso também. Mas, por outro lado, ela tem outros filmes que não estão na mostra que talvez fiquem. Não sei se trabalham na chave do artifício, mas que não fazem tanto essa relação com a natureza, assim. Então, ela tem um filme, por exemplo, chamado Super Dyke, que ela filma. Cara, é muito engraçado esse filme, vale muito a pena ver. Ela filma um grupo de mulheres lésbicas que estão com uma camiseta escrito Super Dyke, e elas meio que saem numa excursão de um ônibus escolar que está escrito Lesbian Express, e elas vão ocupando a cidade, assim, de diferentes maneiras, né? Então, elas vão para frente da prefeitura e fazem um protesto, mas é um protesto muito debochado, assim, com todas elas meio, sabe, zoando e com umas roupas engraçadas e elas estão ali em grupo na rua nos anos 70 com uma câmera e dizendo a gente é sapatão sim. Uma estética muito do deboche. Elas estão com os esqueci o nome, escudos e escrito Amazonas, coisas do tipo. E aí elas entram também. Tem uma mulher, uma delas pega um vibrador e vai ligando nas tomadas que ela encontra. Acho que que a Barbara Hammer dirigiu mais de 80 filmes, né? Eu acho que tem esses filmes dessa época, principalmente dos anos 70, acho que pelos debates feministas da época fazem muito sentido essa ligação com a natureza, mas acho que tem outros mais atravessados pelo deboche, pelo artifício também, assim. Só que como todos os filmes de mulheres, assim, a gente não tem esse reconhecimento, né? São filmes difíceis de se ver e acabam não tendo a mesma importância
na história do cinema que os cineastas gays, por exemplo, coisa que, enfim, deveria. Acho que é isso. Eu ia perguntar, mas acho que você também já respondeu. Gente, Mas tô eu me ia falar. antecipando. Eu ia falar um pouco, que eu já tinha visto esse filme da Vardar e da Bárbara não conhecia. Mas em algum lugar também, esse lugar com a natureza. E no início a Vardar fala, a primeira frase que ela fala, a mulher é aquela que nasce com o corpo da mulher, né? Não é justamente diferente daquela, um pouco até da frase da Simone de Beauvoir, que a mulher é a invenção do seu próprio corpo. E eu acho que talvez em algum lugar esses filmes me parecem um pouco muito datados, assim, em algum lugar no feminismo da década de 60, que é essa mulher que busca essa relação com o corpo, com o desejo, com a liberdade, com o encontro do seu próprio desejo, do seu próprio... Enfim, que claro que super importante, mas em alguma medida parece que o terceiro filme, ele coloca esse corpo feminino num lugar extremamente impotente, mas também potente, que vai muito mais para uma luta de estar na rua, de estar ali ocupando outras esferas que não estão só dedicadas à esfera feminina, tal qual a gente imagina, enfim, como os outros filmes colocam. É isso que me passa assim pela cabeça vendo essa sessão em conjunto. Não, eu concordo com você que, sobretudo, o filme da Vardar, quando a gente olha com os olhos contemporâneos, você pensa que é totalmente datado, né? Até esse discurso de é a mulher quem nasce com corpo de mulher, enfim. Mas acho que foi importante para a época, assim. E ela tá ali, claro, como eu falei, eu acho que o grande erro dela no filme é também fazer esse questionamento da pressão de que a mulher carrega, né, carrega todas as chagas, que a mulher tem essa pressão de representar todas as mulheres, quando ao mesmo tempo ela faz isso no filme, né? São todas mulheres brancas, francesas, fazem essa universalização do que é ser mulher a partir daqueles corpos, né? Agora, os filmes da Barbara Hammer, eu não acho nem um pouco datados, assim, porque, na verdade, é algo que a gente não tinha visto no cinema até ela fazer, e até hoje eu não vi ninguém repetindo, assim. É algo que, se colocar enquanto cineasta lésbica no mundo e fazer filmes sobre isso de uma maneira, acho que, tão poética e tão íntima como ela faz também, na verdade, não sei, eu não consigo pensar, acho que o discurso da relação com a natureza e tal, tudo isso é claro que a gente pode entender como datado também, mas o filme em si, eu acho muito, não sei se não é muito contemporâneo, mas é tão importante assim como registro de uma memória que não existe, sabe? Que não. E isso eu digo para além da representação do corpo lésbico, né? Você não vê a mulher lésbica em nenhum lugar, você não vê a cineasta lésbica, você. Então, ela carrega quase que sozinha esse peso de representar as mulheres lésbicas no cinema, assim. Então, e acho que é diferente da mulher hétero. É, acho que a mulher lésbica ela é atravessada pela luta e pela dor, né? A representação da mulher lésbica no cinema, historicamente, é de dor e de perda, de retorno à heterossexualidade, de ser colocada no manicômio, de morte. Então, quando ela representa ali a alegria e o prazer de estar no mundo, de estar junto, aquilo para mim é extremamente revolucionário e é necessário até hoje, porque a gente continua vendo somente o cinema continua perpetuando esse lugar da mulher lésbica na tristeza e na dor, né, e no sofrimento. São muitos poucos filmes que desafiam isso, tipo Carol, do Todd Haynes, por exemplo. São muito poucos. E agora esse corpo da mulher que luta e sobretudo a greve de fome, né, que é muito impactante assim. E a legenda tava Guerra de Fome, eu achei maravilhoso isso. Guerra de fome, elas fazem realmente uma guerra de fome, porque quando você só tem o Estado para te proteger e é o Estado
que persegue você e que te mata e que te prende e que te queima viva, né? Como no caso da situação ali na Turquia. Você não tem como se defender, então você realmente só pode usar o seu próprio corpo. E a maneira como elas fizeram esses 130 dias de greve de fome, né? E é super impactante. Eu gosto muito quando uma delas fala que o corpo dela é o fuzil, o corpo dela é a bala que perfura. Porque realmente, quando você não tem. Não existe uma equiparação de força, né? Então, é uma maneira bem interessante de se colocar no mundo mesmo e lutar por aquilo que você acredita, enfim. Eu acho que é um filme bem impactante mesmo, assim, que te deixa meio. Assim. Mais algum comentário?